Oi, povo, Geopovo, tudo bem com vocês? Professor Capri. Hoje vamos falar um pouco sobre os conflitos na América Latina. Entendendo a América Latina no planisfério e aqui a América Latina compreendida como México para baixo, América Central e América do Sul, de origem onde a gente fala português ou espanhol. Eu gostaria de trabalhar com vocês o conceito, a gente tem que trabalhar de exploração. Exploração, o que vem a ser? Certas pessoas são maltratadas ou usadas de maneira injusta para o benefício de outras, ou ainda quando são usadas como objetos. E aí, usar o trabalho de outras pessoas sem oferecer a elas uma compensação adequada. Isso que a gente vai entender que é a exploração dos países, dos continentes, no caso aqui América Latina, América do Sul e do continente africano em geral. E aí vai surgir a questão do conflito. O conflito é quando nós temos alguma desavença, temos um jogo de interesses diferentes. Isso gera discussão, gera treta, isso pode gerar guerra, ok? Olha que interessante. Onda de manifestações do Chile, protesto com mortes no Equador, disputa entre poderes no Peru, agravamento da crise econômica na Argentina com a volta dos peronistas ao poder, o ressurgimento das Farc na Colômbia, um presidente que usa de artifício jurídico para se manter no cargo indefinidamente na Bolívia e é forçado a renunciar, um acordo energético que já abalou as estruturas do governo paraguaio e a mais grave crise migratória do mundo aconteceu daqui do lado na Venezuela. Esses são acontecimentos, são as crises que nós temos observado e principalmente no ano que passou agora, 2019, aconteceu tudo isso. Agora, essa frase, penso eu que resume bem essa situação. A América Latina é esse vulcão sempre esperando a próxima erupção. Um local onde habita tanto um povo aguerrido, forte, lutador, quanto políticos inescrupulosos e corruptos. O povo é bom? O povo é bom. Por que não deixam a gente melhorar? Tá aí. Políticos inescrupulosos e também corruptos. Qual o contexto que a gente vai tratar desses conflitos? O contexto vem desde as dificuldades do nosso passado colonial, como explorados pelo capitalismo internacional, até acontecendo uma ordem aí. Eu vou ter as independências dos países latino-americanos acontecendo quase ao mesmo tempo. O crescimento das cidades e parques industriais diretamente ligado à dependência dos Estados Unidos e seus investimentos, que aumentaram após a criação da OEA. E aí os governos populistas eram instáveis, ora apoiavam os investimentos norte-americanos, ora o rejeitavam. Dando uma sequência cronológica, nós tivemos uma revolução em Cuba, então começa a vir para cá a esquerda, o socialismo, o comunismo, entre aspas, bem distinta a coisa aqui. E aí os Estados Unidos se sente ameaçado e ele cria um acordo, Aliança para o Progresso, acordo esse que estipulava auxílio econômico para quem estivesse do lado dos Estados Unidos. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Esse medo do socialismo somado aos desgostos pelos governos populistas fez com que a elite apoiasse os militares em golpes de Estado e ditaduras que se instalaram em toda a América Latina entre os anos 60 e 70. Quando a gente fala disso, aí eu vou lembrar aqui, ó, da Guerra das Malvinas. Foi um episódio na década de 80, Malvinas para os argentinos e Falklands para os ingleses, onde a Argentina arrumou um argumento, uma desculpa para desviar a atenção do que estava acontecendo lá, para chamar o nacionalismo argentino. E foi assim, ultrajante, humilhante. Um quarto da 7ª Esquadra Britânica acabou com a guerra em pouco tempo. Aí nós vamos ter 80, a maioria dos governos da região eram ditaduras de vários tipos. Aí começa a surgir na década de 90, o mundo vê a América Latina passando pelas crises. Em 2000, os governos eleitos passaram a predominar. A globalização da década de 1990 ajudou a América Latina a deixar para trás a década perdida. É aquele período que nós tivemos estagnado no mundo, né, como um todo. E aí, a partir dos anos 90, a América Latina deixou para trás décadas de dívida externa, inflação e estagnação, obtendo a recuperação da democracia e da economia, possibilitando consignar
noções de direitos humanos, cidadania, integração política e economia regional. Olha quanta coisa importante, gente. Direitos humanos, cidadania, integração política e economia regional, para que a gente pudesse melhorar. Direitos. Então, povo, nos anos 90 aparece então o neoliberalismo. Já havia surgido nos Estados Unidos e na Europa. Na América Latina, o neoliberalismo ele não promoveu a igualdade nem a democracia, e configurou-se um processo confuso. Daí eu vou ter uma outra onda de acontecimentos, onde os governos de esquerdas, de linha socialista, começam a ganhar mais espaço. Então nós vamos ter, importante lembrar que na América Latina permaneciam os vínculos sólidos da dominação, que eram fundamentados principalmente no poder opressor dos latifundiários, né? As elites que ainda mandavam, os antigos donos de terra, aqueles que têm dinheiro, e grande parte da população vivia em situação de pobreza. Essa classe era marginalizada e o processo eleitoral envolvia apenas cidadãos mais poderosos e com capacidades financeiras estáveis. Nem todo mundo tinha o privilégio de poder participar. Aí a América Latina vai passar em 90 de novo, retrocedendo por indicadores sociais, desemprego, queda de saúde, escolaridade, crescimento da violência e da instabilidade. Surge então, em protesto a essas formas neoliberais, o quê? Movimentos sociais de resistência ao mundo capitalista. Uma das coisas que eu acho interessante também notar é que nós tivemos um avanço dos direitos civis em geral, como, por exemplo, movimentos ecológicos, da natureza, de gênero, os movimentos indígenas, dos negros, dos direitos humanos e etc. Isso ajudou a fortalecer a sociedade civil. Direitos foram conquistados. Países como Argentina, Bolívia, Brasil, Uruguai e Venezuela, alguns menos, outros radicais, buscam alternativas para o imperialismo em seus territórios. Segue então a vitória dos governos centro-esquerda nos países da América Latina no século XXI. Mas aí vem uma questão. O fracasso do populismo refletido na terrível crise econômica dos anos 80 contribuiu para que alguns líderes populistas mudassem sua forma de pensar. E aí qual foi a bandeira? Qual foi a forma de pensar? A bandeira da justiça social, de uma revolução social e uma ampla redistribuição de riqueza, levou ao poder no início do século XXI líderes considerados populistas, com a promessa de levar saúde, educação, alimentação e moradia às camadas mais pobres da população. Isso ocorreu por um bom período. Mas aí vão surgir as instabilidades e conflitos na América Latina. Eu acho interessante essa imagem que ela diz o seguinte: la desigualdade também é violência. A desigualdade também é violência e ali fora corruptos. Oi, pessoal. Voltando aqui, vamos falar a questão dos conflitos na América Latina, começando com a Nicarágua. O que eu tive na Nicarágua? Eu tinha um líder estudantil chamado César Augusto Sandino, que lutou contra a influência norte-americana. Ele acaba sendo assassinado pelo general Anastácio Somoza, e esse general ele assume o governo ditatorial, de forma ditatorial, e fica por muito tempo. Tá? Depois o seu filho vai assumir até 79. Aí vão surgir protestos, sempre pela liberdade, lógico. Nós vamos ter uma corrente da igreja chamada Teologia da Libertação. O que ela busca? Ela busca melhores condições de vida e se coloca sempre contra a repressão, intimidação, violência, torturas, exílio forçado. Aí o que acontece? O governo também, de novo, o assassinato agora de um jornalista. Isso gera crise lá na Nicarágua, mais crise. E aí o que eu tenho? Os ELAs ficam preocupados com essas crises e o pessoal querendo a esquerda se revoltando lá. E aí eles vão patrocinar um movimento chamado Contras, né? Eles patrocinam esse movimento em termos de dinheiro. Aí nós vamos ter depois eleições gerais, eleita a presidente Violeta Chamorro, que é a viúva daquele jornalista assassinado, mas não deu muito certo, não consegue manter o governo estável, a economia do país. O que acontece na Argentina? A Argentina, há muito tempo, desde 50, 33% do tempo, ela passa em recessão, e já faz tempo. E o FMI também força a Argentina a seguir as normas, né? E o povo argentino não gosta. Então já faz um tempo, apesar de ser um povo politizado, um povo culto que lê muito, tem uma situação
econômica muito instável. Bom, na Bolívia o que acontece? Na Bolívia a gente tem o Evo Morales lá, que está há muito tempo lá. Interessante que ele chegou como um líder que vem daqueles que não têm oportunidade, que ele é um líder indígena, só que ele quer se manter de qualquer jeito no governo. E aí, nessa última eleição, nós tivemos suspeitas de fraude. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, apresentou um relatório questionando desde o princípio a legitimidade das eleições bolivianas por problemas no transporte das urnas, sobretudo na apuração dos votos. A notícia revoltou mais ainda a população e deu força aos movimentos de oposição e pediram a renúncia de Morales. A questão do Chile, pessoal, é interessante. Já há muito tempo o Chile é considerado um país onde a economia vem avançando. Entretanto, o que acontece? Devido a ter copiado o modelo liberal que não funcionou no Chile, privatização da educação, o que aconteceu? Nós tivemos lá um problema de recessão econômica. Não deu certo o neoliberalismo no Chile. Aí o que acontece? Em 2019, tivemos aumento das passagens do metrô de 16 centavos, e isso fez com que o pessoal fosse para a rua, causando morte, inclusive, de manifestantes. Tá? Todo dia no Chile tinha manifestações. Nós estivemos lá em janeiro, né, então todo dia ocorriam, mas não como no começo, no final de 2019. O que o pessoal está reclamando? Está reclamando que diminuiu a qualidade e tem ainda grande qualidade de vida, tá? E ainda tem muita desigualdade social no Chile. Inclusive, percebemos lá a presença de muitos haitianos e também percebemos a presença de venezuelanos, os quais são tratados não muito bem pelos chilenos, porque estão tirando o trabalho deles lá, segundo os chilenos. Tá? Então, podemos dizer que nós temos também xenofobia na América do Sul. Já na Colômbia, o caso é um pouco mais complicado, por quê? Porque a Colômbia já há décadas vivia passando por problemas de uma guerra interna no próprio país. Aí resolveram fazer um pacto, né? As Farc, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, resolveu fazer um pacto em prol da Colômbia para melhorar a Colômbia, ok? Mas o que aconteceu? Vamos lá para entender. Tá aqui, ó. O que aconteceu? O acordo previa que deveriam ser colocada educação universal de melhor qualidade também nas áreas do interior do país, desde a pré-escola até o ensino médio, acesso garantido à água potável, nós temos dificuldade de água potável na Colômbia, e subsídios pesados para programas de desenvolvimento em antigos territórios rebeldes. Aqui embaixo tem um mapa aqui mostrando a região de plantação de coca, né? Tinha um problema lá. Mas não deu para cumprir esses acordos. Por quê? Porque faltou grana. Aí volta a ter uma situação tensa na Colômbia. No Equador, muito semelhante a outro país, nós vamos falar daqui a pouco, qual era o problema? O Equador é um grande produtor de petróleo também e subsidiava muitas coisas. O que aconteceu? Foi obrigado, o presidente estava lá, foi obrigado a criar um corte nesses subsídios, aí o povo não gostou e acabou indo para a rua também. Já no Paraguai, nós temos um problema que há alguns tempos também de corrupção no Paraguai. O atual caso que está acontecendo lá é que a Itaipu, o Brasil se beneficia da produção de energia elétrica produzida pela Itaipu, só que o Paraguai acha que tem que receber menos o povo, né? Foi feito acordo entre os presidentes do Brasil e de lá. O povo não gostou muito, isso deu uma instabilidade política naquele lugar. Já no Peru, puxa vida, Peru, um lugar que tem uma grande indústria de pescado, também tem a questão prata e da prata, né? Minas de prata. Só que o que acontece lá? Corruptos, políticos corruptos, né? Desde o Fujimori para cá, então essa corrupção, só que na Constituição do Peru pode fechar o Congresso, né? O presidente pode fechar o Congresso lá. E aí, qual foi o estopim dessa crise? O confronto entre uma disputa de meses sobre as nomeações dos juízes do Tribunal Constitucional, que deveriam ser substituídos. Aí o Vizcarra fez o lobby no Congresso, de maioria opositora, para tornar o processo de seleção mais transparente e aumentar a participação popular. Tivemos até questão de presidentes lá que foram afastados por causa de envolvimento
na questão de corrupção da Odebrecht, a construtora lá no Peru. Na Venezuela, aí a Venezuela, nossa vizinha aqui, nós temos o quê? Nós temos uma situação com milhões de pessoas fugindo da fome, da violência e de um governo opressor. Para entender como é que chegou-se nesse estado, a gente tem o quê? Hoje, né? As consequências da crise econômica, humanitária e política da Venezuela têm sido dramáticas. Uma economia em queda livre, escassez de alimentos, crise de saúde, 4 milhões de pessoas deslocadas, centenas de presos políticos. Ok, o que aconteceu? Antes, Chávez, que era um antigo presidente lá, ele conseguiu injetar na economia, injetar para a população, para benefícios do povo, o dinheiro que vinha do petróleo, quando o petróleo o preço estava alto. Mas o que acontece? Esse bem-estar, né, foi incentivado. Quando o petróleo caiu a nível mundial, ele não conseguiu continuar bancando isso para o seu povo. E aí começam a surgir as crises, e aí deu no que está dando hoje, que muita gente, inclusive a gente tem até venezuelanos aqui na Baixada Santista, né, que nós conhecemos, que o pessoal sofre. Você vê as imagens aí, né, muitos refugiados, e um país que tinha tudo, que já foi muito lindo, hoje não está muito bem. É isso aí, povo. Sucesso para todo mundo. Então, pessoal, já atualmente, o que a gente percebe? Que os latino-americanos estamos vivendo um momento de urbanização diferenciado, melhor inclusive que alguns lugares do continente africano e da Ásia. Mega cidades como Buenos Aires, São Paulo, já ultrapassam, Cidade do México ultrapassam já muito mais os 10 milhões. Isso vai fazer o quê? E eu tenho outras regiões para trás, né? A América Latina é um mundo em desenvolvimento. Não esqueçamos, é importante ressaltar que os países latino-americanos vivenciaram um processo semelhante de conquista e colonização europeia. Quais são os desafios, então, para a América Latina no século XXI? A questão do desenvolvimento, será que a solução seria uma revolução? A democratização, junto com uma modernização, e a questão de sanar o problema das desigualdades. Existe um índice mundial que vai falar sobre a questão da democracia no mundo, né? E diz que o Brasil é considerado uma democracia falha. O que ele está levando em consideração? Leva em consideração o processo eleitoral e o pluralismo, ou seja, mais de um partido, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política. E nós temos essa média aqui no Brasil, tá? Cultura política pouco. Tá aí, eu e você precisamos aprender mais sobre política, praticar política. Política é uma coisa ruim. Aqui é o mapa explicando como é que é a democracia no mundo. Vamos reparar que eu tenho algumas áreas aqui de instabilidade na América Latina, não tão boas como a gente gostaria, e na África bastante instabilidade. Bom, aqui eu acho importante nós lembrar o seguinte: temos que tomar cuidado do presente e no futuro da democracia. Depois, hoje mais do que nunca, a América Latina requer uma democracia resiliente e de qualidade. Não é qualquer tipo de democracia, uma que de fato, efetivamente, faça com que o cidadão se sinta valorizado. Hoje, a grande missão política da América Latina é aprofundar ou aperfeiçoar seu sistema democrático. De novo, aquela questão, né? Nós percebemos, ultimamente, infelizmente, está tendo um declínio da liberdade global. E sobre o Brasil, classificado como, entre aspas, democracia livre, é uma democracia que realiza eleições competitivas e é arena política e é caracterizada por um debate público vibrante. No entanto, jornalistas independentes e ativistas de sociedade civil correm risco de assédio e ataques violentos. A discriminação social e a violência contra as pessoas LGBT continuam sendo um problema. Olha os índices do Uruguai. Bom, do Chile também bom. Pessoal, tem as referências aí e espero que vocês não esqueçam de fazer as atividades, ok? Sucesso!